Olá, vamos para a nossa aula de História do dia 10 de junho. Vamos observar então aqui no calendário, dia 10 de junho. É referente a uma quinta-feira, certo? Lembrando que a aula do dia 9 de junho foi a aula das aulas especiais, artes, ensino religioso, educação física. No dia 10, então, toda quinta-feira, nós temos a nossa aula de História e Geografia. Hoje, em História, nós vamos falar um pouquinho sobre os caminhos e meios de transportes. Temos esse texto, né, para nos dar informações aí para as nossas atividades. Os sistemas de transporte no Brasil têm início no século XIX, com a construção de algumas ferrovias, e mais tarde com a expansão da malha rodoviária, que são as estradas, no século XX. Assim que as cidades foram crescendo, também aumentou o número de pessoas e produtos consumidos. As mercadorias que eram transportadas pelos tropeiros com cavalos ou mulas pelas rotas dos tropeiros precisou ser transportadas em carroças, onde cabiam mais coisas, e mais tarde feito através de caminhões, navios, aviões, trens, etc. Antigamente, quando as estradas eram mais precárias, as pessoas do campo viviam mais isoladas, mas com a popularização de alguns meios de transporte e com a construção de boas estradas e caminhos, as coisas mudaram. Ainda assim, em alguns lugares, a tecnologia e alguns produtos não chegam ou demoram a chegar. No Brasil, para a distribuição da produção agrícola e industrial dentro do país, temos os caminhões e trens. Para fora do país são utilizados os navios. Então, esse é um texto informativo que vai trazer aí os dados, as informações para que a gente possa responder as nossas questões. E também explica, como funciona os meios de transporte de cargas, aí como que acontece aqui no nosso país, que vocês puderam ver que dentro do Brasil a gente transporta a nossa produção agrícola e também a da indústria com caminhões e trens, e que para fora do Brasil, para fora do país, são utilizados os navios, tá? Isso para a produção agrícola e industrial. No caso aí de produtos que não são agrícolas nem industrial, também pode ser feito o transporte via aérea, tipo por avião. Então, vamos observar aqui as imagens, caminhão, trem, navio de carga. Como era feito o transporte de mercadorias antigamente, antes do século XIX? Então, se você olhar aqui, que o sistema de transporte no Brasil tem início no século XIX, mas a pergunta é antes do século XIX. Então, aqui, vai entrar aqui, no terceiro parágrafo. Antigamente, quando as estradas eram mais precárias e as pessoas do campo viviam mais isoladas, no segundo parágrafo aqui, As mercadorias que eram transportadas pelos tropeiros com cavalos ou mulas pelas rotas dos tropeiros precisou ser transportada em carroças, onde cabiam mais coisas, e mais tarde feito através de caminhões, navios e trens, e etc., aviões. Então, aqui ele está falando que antes do século XIX, ainda era transportado em cavalos e mulas, pelas rotas lá dos tropeiros. Só que daí começou a aumentar, mas continuou nas estradinhas lá, usando carroça, porque cabia mais coisa. Tá? Então, antes do século XIX, a gente tem ali o transporte feito com cavalos e mulas. Por que houve a necessidade de expandir as estradas e linhas ferroviárias? Por que será que precisou aumentar? Então, é uma questão matemática, Quanto mais pessoas, mais alimentos. Quanto mais pessoas, mais produtos ali para fabricar, vestimentas, mais matéria-prima, para fazer os produtos industrializados, para construir casas, enfim, a gente precisa de mais transportes.
E a mula, coitadinha, o cavalo, coitadinha, a carroça também não aguentava muita coisa. Então, foi se popularizando lá, mais empresas começaram a comprar caminhão, começaram lá os transportes com trem, né? E assim expandir as estradas e linhas ferroviárias. Então, o aumento da população está diretamente ligado com essa necessidade de aumentar estradas e linhas ferroviárias, tá? Como é feito o transporte de mercadorias dentro do país? Isto está explicado aqui no último parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Vocês têm que ler lá. Como era chamado o caminho percorrido pelos tropeiros, né? Isso aqui é para relembrar, né, das nossas aulas anteriores, e também está no texto aqui, aparece também falando dos tropeiros. Então, vocês vão ter que procurar lá no texto, não vou dar a resposta para vocês. E em geografia, nós temos uma historinha, uma fábula, o rato da cidade e o rato do campo. Um rato da cidade resolveu oferecer um banquete ao rato do campo. O rato do campo admirou-se de tanto luxo, mas cada barulhinho que se fazia ouvir, o rato da cidade fugia e se escondia. O rato do campo foi embora, porque achou que tudo lá era muito bom e bonito, mas não lhe servia, porque melhor do que aquele luxo todo era o sossego que tinha na roça. De quais outros nomes podemos chamar o local onde vivia o rato do campo? Como que a gente pode chamar o espaço do campo? A gente pode chamar de espaço rural? A gente pode chamar de cidade? Ou a gente pode chamar de roça? Ou a gente pode chamar de dois nomes que tem aqui? Porque, ó, de quais outros nomes? Pode ser mais de um nome, tá? Você pode marcar aí mais de um X. E como podemos chamar o local onde vivia o rato da cidade? Espaço urbano ou interior? Esse é um nome só, então vocês têm que marcar. Para saber mais, existem muitas diferenças entre o campo e a cidade, tanto na forma como se expressam, como nos costumes e comportamentos. Quando pensamos nas relações entre o campo e a cidade, o meio rural e o meio urbano, percebemos que um depende do outro. Enquanto os produtos de origem vegetal são produzidos no campo, a tecnologia geralmente é produzida na cidade. O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se complementam, elas se completam. Cabe ao campo a produção de alimentos que serão consumidos e diversos tipos de matéria-prima que as indústrias transformam em bens de consumo, né? Tecidos, que vem lá do algodão, né? Os calçados, no caso nós temos lá o couro, né? Que também vem da criação de animais. Os móveis que são fabricados, né, na cidade, vêm do campo, né, das florestas, vêm lá das árvores. Os alimentos industrializados, para serem produzidos, precisam da fruta, precisam do leite, precisam da carne, né? Precisam do trigo, da soja e assim por diante. As cidades se urbanizam em função, principalmente, da atividade industrial e do crescimento do setor de serviços. O campo precisa se tornar mais produtivo para atender ao crescente consumo das cidades. Com o desenvolvimento industrial, o campo precisa das cidades para comprar máquinas e tecnologia para aumentar a produção. Então, se a gente for, né, numa fazenda grande, eles vão ter lá colheitadeiras, semeadeiras, eles vão ter várias máquinas. E essas máquinas são produzidas pelas indústrias. E as indústrias estão localizadas, geralmente, nas cidades. Então, um depende do outro, certo? O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. De acordo com o que você aprendeu no texto, circule a imagem que apresenta produtos que são produzidos no campo. Então, vai circular o que tem, qual das imagens apresenta, né, produtos que são produzidos no campo. Aqui, ó, nós temos aqui várias caixas com alimentos. A matéria-prima desses alimentos vem do campo. Mas esse alimento inteiro não é produzido no campo, ele é produzido numa fábrica, né? Mesmo que a matéria-prima seja do campo. Marque V para verdadeiro, F para falso. O campo e a cidade não dependem um do outro, bem ao contrário do que a gente aprendeu lá em cima, né?
A cidade produz a tecnologia e o campo produz os alimentos e matéria-prima. Um depende do outro. Muito bem. O campo e a cidade possuem funções diferentes. Muito bem. O campo produz as matérias-primas que as indústrias transformam em bens de consumo. Muito bem também. Escreva abaixo de cada imagem se ela pertence ao campo ou à cidade. Encontre no caça-palavras o que encontramos no espaço rural. Então, aqui nós temos várias palavras de coisas do espaço rural. Granjas, né, que é a criação aí de galinhas, chácaras, fazendas, aves, sítios, plantações, animais. Né? Então, ali, chácara, fazenda e sítio, o que diferencia essas três palavras? Né? O tamanho da propriedade, né? E muitas vezes ali o que elas produzem. Né? As chácaras, geralmente, elas vão produzir ali hortaliças, verduras, frutas, né? Já as fazendas, geralmente, elas estão mais ligadas ali à produção, criação de animais, né? E os sítios são propriedades menorzinhas ali, onde a pessoa muitas vezes acaba produzindo para ela mesma ali umas plantações, né? Cria umas galinhas, mas nada assim muito comercial, né? Que ela necessariamente vai viver da venda daquilo, certo? Então é isso, nossa aula de História e Geografia vai falar sobre o espaço urbano e o espaço rural. E retornando aqui na fábula, né? Nós temos ali que o rato do campo foi embora, por quê? Porque no campo ele não tem tanta perseguição, né? Lá podem ver que na história, qualquer barulhinho, o rato da cidade fugia e se escondia, né? Por quê? Porque estar na cidade para um animal como o rato é mais perigoso, né? As pessoas têm muito nojo, porque eles também podem transmitir doenças, né? Infelizmente, porque são os bichinhos tão bonitinhos, mas eles podem transmitir doenças, o xixi deles também pode transmitir doenças, e ele acaba sendo considerado uma praga, né? Então, está relacionado também ali à falta de higiene, né? Quando a gente não mantém ali a casa da gente limpa, o lixo no lugar certo, joga coisas no quintal, isso vai atrair insetos mesmo, vai atrair baratas, formigas, moscas e também roedores, né? Como os ratinhos vão vir ali. E o rato da cidade vivia sempre muito preocupado, né? Com qualquer movimento, porque qualquer movimento ali poderia, qualquer barulho, significar um perigo para a vida dele. E o rato do campo não gostou disso, ele preferia viver lá, sossegado lá na fazenda, onde ele correria menos risco. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!